Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais uma atividade do quarto SENGE, o SENGE 2021, Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, e vamos iniciar aí mais uma das atividades, recebendo aqui com muita honra o professor Francisco Rodrigues, do Instituto de Ciências e Matemática da USP, e nós vamos discutir aqui redes complexas, né, em diversas áreas das ciências. O professor vai fazer a fala dele aí ao longo, né, de aproximadamente 50 minutos. Nós vamos aqui acompanhar o chat com as dúvidas e perguntas, faremos o registro de algumas aqui, e no final nós repassamos aí para o professor, para que ele possa responder alguns dos questionamentos, né, de vocês que estão assistindo a essa palestra. Então, professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, é uma honra muito grande recebê-lo aqui para compartilhar aí, né, os seus conhecimentos, o professor que é uma referência nessa área de pesquisa, e vamos ao trabalho. Bom dia, um bom trabalho, uma boa palestra. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar sobre as nossas pesquisas e tentar divulgar um pouco mais a ciência do Brasil. Então eu vou falar sobre redes complexas, sobre essa nova área da ciência, e é uma área que, na verdade, conecta várias áreas porque ela tem aplicações mais diferentes possíveis, desde biologia, engenharia, física, e ela acaba sendo uma ferramenta muito importante na análise de dados quando a gente tem dados que são formados por elementos que são conectados. Então, primeira pergunta básica é o que esses sistemas teriam em comum. Então, a gente tem aqui o nosso cérebro, a gente tem o Facebook, que é uma rede de usuários, a gente tem a internet, que é uma rede de roteadores, colaborações científicas, quando dois cientistas colaboram no mesmo projeto ou no mesmo artigo, a nossa sociedade, as cadeias alimentares, a Wikipedia, os aeroportos, as proteínas e a web. Então, em princípio, esses sistemas são sistemas completamente distintos, que não têm nada em comum, mas, no fundo, esses sistemas são exemplos de sistemas complexos. E para estudar esses sistemas complexos, a gente utiliza, então, a teoria das redes complexas. Então, uma rede complexa, ela representa a estrutura de um sistema complexo. Então, quando a gente olha para a internet, por exemplo, a gente vai ter uma rede de roteadores. Quando a gente olha para o cérebro, a gente vai ter uma rede de neurônios. E essa estrutura pode ser representada, então, por um grafo. O que seria um grafo? Um grafo nada mais é que um conjunto de vértices. É um conjunto de vértices, e esses vértices são conectados por arestas. Então, a gente vai ter aqui, esse aqui, por exemplo, é o vértice 12, esse é o vértice 1, e aí tem uma conexão entre eles, e isso define, então, uma estrutura, ou seja, define, então, uma rede. Então, só para a gente exemplificar, então, no caso do nosso cérebro, a gente vai ter os neurônios, esses neurônios vão estar conectados por sinapse, então a gente vai ter que cada neurônio vai conectar o axônio com o dendrito de outro neurônio. Isso vai gerar uma rede, e essa rede, então, leva ao nosso cérebro, todo o nosso sistema nervoso. A sociedade também é um exemplo de rede complexa, então a gente vai ter aqui as pessoas conectadas por laços de amizade, então, por exemplo, ou mesmo a família, e essas pessoas também podem estar conectadas em redes sociais, então, através do Twitter, Facebook, Instagram. E também há uma rede complexa nas cadeias alimentares. Então, se uma espécie se alimenta da outra, a gente define, então, uma conexão entre elas, e essa conexão entre as espécies define, então, uma estrutura altamente irregular, como esse caso aqui, e nesse caso a gente pode, por exemplo, estudar qual o efeito da extinção de uma certa espécie em todo o ecossistema. Então a gente pode verificar que quando uma espécie é extinta, como que isso afeta a organização e a estrutura de todo o ecossistema. Então, basicamente, nós podemos dizer que um sistema complexo ele é formado por partes interconectadas, ou seja, partes que estão ligadas, de forma que o todo não pode ser explicado pela soma das partes. Então, se eu pegar um conjunto de neurônios, eu não consigo explicar todo o funcionamento do cérebro. Então, essa é a ideia básica. Então, se eu olhar os elementos individualmente, eu não consigo explicar o todo. Para explicar o todo, eu também preciso incluir as conexões. Então, há algumas propriedades importantes desses sistemas. Por exemplo, sistemas complexos eles não têm um controle central, então não tem um controle que vai dizer o que eles têm que fazer. Não vai ter, tipo assim, um governador, um presidente ou alguma coisa assim. Então, nesse caso aqui, a gente vê uma ponte que foi feita por um conjunto de formigas. Em princípio, parece que essa formiga aqui está
monitorando e dirigindo toda a estrutura. Mas não há nenhum controle central. Ou seja, elas queriam passar para o outro lado, então elas começaram a se aglomerar aqui, elas começaram a subir uma em cima da outra, e quando elas foram subindo, elas conseguiram estabelecer essa ponte e as outras formigas conseguiram passar. Então é um comportamento inteligente sem um sistema central. Então existe também uma auto-organização, ou seja, elas agem como se fosse um exército, na verdade, e sendo que não há um comando, e também a evolução. Então a gente olhar a evolução dos seres vivos, desde das primeiras células, das primeiras plantas, até hoje, a gente pode ver que o sistema ele evolui e ele é altamente robusto a falhas. E também existe uma adaptação. Então a gente tem sistemas complexos, biológicos principalmente, em diversos tipos de temperatura, diversos tipos de ambiente, e esses sistemas, então, eles se adaptam e com isso leva a uma boa evolução. Outra propriedade importante desse sistema é a emergência. O que seria emergência? Emergência nós temos, então, nesse caso da formiga, quando ocorreu a formação de uma ponte, isso também leva à formação de um formigueiro. O formigueiro é uma estrutura altamente complexa, como se fosse uma cidade mesmo, onde nós temos, por exemplo, nós temos uma rede de canais, de forma que maximiza a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Nós temos uma região onde são colocados os ovos, uma região onde é guardados os alimentos, para que sejam produzidos um tipo de fungo. Na verdade, elas produzem esse fungo e elas se alimentam desse fungo. Então, quer dizer, é como se fosse uma estrutura de uma cidade mesmo, altamente organizada. Isso também pode ser visto entre peixes, quando eles estão tentando fugir de um predador, pássaros também, e também na marcha dos pinguins. Então a gente olha os pinguins marchando na Antártida, aquela marcha não tem um controle central, eles simplesmente vão seguindo, e isso leva com que eles maximizem a chance de sobrevivência e a chance de escapar, por exemplo, de um predador. Então, o comportamento do sistema não pode ser explicado pela soma das partes. Então, não adianta olhar um pinguim para explicar o comportamento de toda a comunidade. Emergência ocorre também no cérebro, onde nós temos os neurônios. Esses neurônios são elementos simples, então eles recebem um sinal elétrico e eles disparam. Quando eles recebem esse sinal, eles estão, na verdade, manipulando a informação. A união desses neurônios vai levar a algo mais complexo, que é o nosso cérebro. E o nosso cérebro leva, por exemplo, à evolução, à emergência da memória, à emergência da consciência, à emergência de todas as atividades cognitivas que a gente executa. E também há sistemas complexos, há uma certa hierarquia. Ou seja, eu tenho as interações moleculares e genéticas, então eu tenho os genes, tenho as moléculas, tenho as substâncias. Essas interações vão levar ao surgimento de algo mais complexo, que é a célula. Essas células vão interagir e vai formar o sistema nervoso, vai levar ao conjunto de células que definem os músculos, define o cérebro, tudo isso. Com isso, vai levar à formação de um indivíduo. Esse indivíduo ele está inserido numa coisa maior que é a sociedade, e esse sistema complexo que é a sociedade está incluída na Terra. Então, o nosso planeta ele é uma reunião de sistemas complexos. Então, nós temos o clima, temos os ecossistemas, temos a sociedade, temos as economias. Então, tudo que a gente pode imaginar que é um sistema complexo, que esteja presente, e principalmente que envolvam os seres vivos e os seres humanos, está presente, então, no nosso planeta. E, além disso, um sistema complexo ele não precisa ser exatamente formado por organismos vivos. No caso da internet, a gente também tem um sistema complexo e ele é um sistema também que se adapta sem um controle central. Então, na internet não existe um computador que está dizendo o que os outros computadores vão fazer, certo? E, além disso, é altamente adaptável, porque computadores são retirados e colocados a todo momento na internet, e a internet funciona muito bem. Então, com isso, a internet ela vai ter um conjunto de regras que são definidas nos roteadores, por exemplo, a tabela de roteamento, que define como que esse roteador vai mandar os pacotes para os seus vizinhos, e com isso, então, a gente tem a definição de uma estrutura altamente complexa, que é altamente robusta, e se adapta, evolui e consegue funcionar sem um controle central. Então, a internet também é um exemplo. E, além disso, sistemas complexos apresentam universalidade. O que seria isso? Seriam propriedades do sistema que se reproduzem a mais de um tipo de sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem as redes de proteínas, então são proteínas, aqui páginas da web, e aqui nós temos roteadores. Então, se a gente observar, esses sistemas são completamente distintos, mas se eu medir a distribuição do número de conexões, ou seja, eu vou olhar, por exemplo, quantas proteínas têm duas conexões, quantas proteínas têm uma conexão, quantas proteínas têm três conexões, e assim sucessivamente. Então, eu coloco aqui no eixo X é o número de conexões, no eixo Y é a fração de proteínas com uma, duas, até N conexões, e aqui a gente plota na escala log-log, e aí a gente verifica que, na verdade, essa distribuição de probabilidade é algo desse tipo. Então, ela vai ser P de K
vai ser igual a um K elevado a menos gama. E esse gama, se a gente medir para proteínas, vai ser 2,5, para web 2,1 e para a internet 2,5. Então a gente nota que a inclinação esse coeficiente, na verdade, crítico da chamada lei de potência, ele é muito parecido para diferentes sistemas. Isso indica uma certa universalidade. Então, sistemas complexos, redes complexas, estão em toda parte. Então, a gente vai ter na internet, no mercado financeiro, na sociedade, no clima, nós temos terremotos, temos vulcões, temos furacões, tudo isso está conectado. Nos ecossistemas, na transmissão de energia elétrica, então nós temos lá os transmissores e os produtores, na Wikipedia, então essas redes estão por toda parte. E aí a pergunta fundamental é, ok, essas redes estão por toda parte, mas como é que a gente estuda essa complexidade? Será que é possível eu modelar esses sistemas e estudá-los no computador, fazer predições, tentar entender seu funcionamento? Na verdade, sim, é possível. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar para estudar essas redes complexas, esses sistemas complexos, é chamada teoria dos grafos. Tá? Então a gente vai usar não só a teoria dos grafos, a gente vai usar simulação computacional, a gente vai usar a teoria dos jogos, dinâmica não linear, álgebra linear. Então a gente vai usar vários conceitos de diferentes áreas. E com isso, então, a gente consegue modelar todos esses sistemas. Então a gente consegue reproduzir no computador como que o clima evolui, como que os ecossistemas evoluem, como que esses sistemas são robustos ou não. Então, tudo isso a gente pode estudar realmente no computador. Então, a ideia é tentar reproduzir o mundo real no computador de forma que eu possa fazer predições, eu possa entender e eu possa controlar o sistema. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo das pontes de Königsberg. Esse foi o primeiro grafo, na verdade, da história, a gente pode considerar dessa forma. Então, Euler, ele vivia lá em Königsberg e uma pergunta fundamental que as pessoas faziam era: existiam 7 pontes e seria possível passar por todas as pontes sem repeti-las? Ou seja, será que eu conseguiria sair daqui, passo para cá, volto para cá, venho para cá, mas aí eu não posso voltar porque senão eu vou repetir. Então, o Euler, o que que ele fez? Ele modelou esse problema como sendo um grafo, então ele modelou cada porção de terra como sendo um nó e cada ponte como sendo uma aresta. Com isso, ele mostrou que, como eu tenho alguns vértices com número ímpar de conexão, esse, por exemplo, o número 3, ele observou que não é possível passar por todas as pontes sem repeti-las. Isso seria possível se o número de conexões de cada vértice fosse um número par. Tá? Então, isso é chamado um grafo euleriano, nesse caso, e ele mostrou, então, para o caso de Königsberg, não é possível realizar essa travessia. Bom, aí esses grafos foram muito estudados matematicamente, então deduziu-se vários teoremas importantes, só que ele só foi aplicado realmente no mundo real para modelar sistemas a partir do século XX. Então, na década de trabalhos em redes sociais, com os trabalhos do Moreno, na década de 60 usou-se muito em redes de comunicação e na internet, e na década de 70, 80, houve uma difusão maior ainda com os trabalhos de Robert May, que começou a estudar alguns ecossistemas. Então, a gente pode ver que os grafos, embora eles sejam uma estrutura extremamente importante, apenas no século XX eles começaram realmente a ser utilizados na prática. Mas a área de redes complexas ela só começou mesmo em 1998 e 1999. Em 1998, o Watts e Strogatz eles publicaram um artigo na Nature, e nesse artigo eles modelaram rede de neurônios, rede de atores e rede de transmissão de energia elétrica. Então foi a primeira vez que se pegou grandes bases de dados, grandes bases, porque essas redes são bastante grandes, principalmente a da energia elétrica, e aí, com essas bases muito grandes, eles construíram grafos e mostraram que a distância típica entre os vértices ela segue o modelo chamado 6 graus de separação, que foi uma propriedade das redes sociais determinada pelo Steven Milgram na década de 60. Então, ele verificou que, embora os grafos sejam muito grandes, a distância típica entre os vértices é curta, certo? Então, isso a gente pode observar, por exemplo, na nossa sociedade. Então, por exemplo, com a distância entre eu e o presidente dos Estados Unidos. Se eu olhar, eu vou ver, eu conheço a diretora do meu instituto, que é o Instituto de Ciências Matemática e Computação, a diretora conhece o reitor conhece o governador conhece o presidente e o presidente conhece o presidente dos Estados Unidos. Então vejam só 5 passos a gente consegue chegar. Então a distância é bastante curta mesmo. Tá? E aí em 1999, os trabalhos do grupo do professor Albert Laszlo Barabasi, eles verificaram que algumas redes apresentam uma propriedade chamada lei de potência. O que é essa lei de potência? Exatamente aquela lei que eu mostrei antes, que o P de K é igual a K menos gama. Tá? Então eles modelaram a web, então eles fizeram um web crawler, capturaram a topologia da web, como é que eles faziam para construir essa rede. Então basicamente eles tinham, por exemplo, aqui eu tenho uma página A,
Essa página vai ter um link para a página B e um link para a página C. Então é simplesmente um link que você vai clicar como se fosse na Wikipedia. A página B, vou supor que ela tem um link para a página A e para a página C. E a página C tem um link para a página A. Então, se a gente modelar isso aqui, então eu vou ter A está conectado com B, A está conectado com C, B está conectado com A, então está aqui, B está conectado com C, e o C está conectado com A. Então, com isso, a gente constrói um grafo, e eles verificaram que o diâmetro da web, ou seja, a distância típica entre as páginas, é em torno de 19. Então, eles esperavam que a distribuição do número de conexões fosse algo tipo uma gaussiana, porque a distribuição de alturas é tipo uma gaussiana. Mas eles observaram uma lei de potência. Tá? Então, essa lei de potência ela indica o quê? Ela indica que a maioria das páginas, ou seja, uma fração muito grande aqui, vai ser pouco conectada, vai ter uma, duas conexões, enquanto que uma minoria aqui vai ser muito conectada. A gente observa isso no Twitter, né? Então, no Twitter, a maioria das pessoas vai ter 2, 10, até máximo, sei lá, 100, 200 amigos, enquanto que algumas pessoas, principalmente artistas e políticos, vão ter milhões de conexões. Então a gente nota que há uma estrutura altamente irregular. Tá? Então aqui só para a gente exemplificar, então esse caso aqui seria, no caso que eu tiver, por exemplo, uma gaussiana, então a gente vai ter aqui um número típico de conexões. Então o que acontece? Vai variar, por exemplo, de 1 até no máximo 5, por exemplo. 2, 3, 4, 5. Enquanto que nesse caso aqui, que a gente tem a lei de potência, se eu plotar na escala log vai dar uma reta, tá? Então essa aqui seria sem ser, seria a escala linear. Então seria aquela lei que P de x igual a x a menos gama. E aí o que vai acontecer aqui? Então a gente pode ver que a maioria só tem uma conexão, só que a gente vai ter alguns aqui especiais que vão ser muito conectados. Isso acontece, por exemplo, com aeroportos. Então a maioria dos aeroportos regionais vão ter poucos voos para poucas localidades, enquanto, por exemplo, Chicago, Nova York vão ter milhares de rotas. Então isso mostra que esses aeroportos são altamente conectados. Essa topologia foi observada também para o caso da internet, em 1999. Então os irmãos Falloutius eles verificaram que a internet também segue uma lei de potência e também foi verificado para redes metabólicas, desde os fungos, bactérias e organismos mais complexos. Então a gente viu que essas redes complexas estão em toda parte e essa lei de potência, que é chamado scale free, ou seja, rede sem escala, ela existe para todos os diferentes organismos. Tá? E essa lei de potência, por que ela é interessante? Porque, na verdade, ela não surgiu com essas redes. Ela surgiu, na verdade, lá com o trabalho do Pareto, quando ele determinou a regra 80-20. O que seria essa regra 80-20? Ele verificou que 20% das pessoas da Itália eram possuidoras de 80% de toda a riqueza nacional. Então, ele verificou que a distribuição da riqueza não era algo democrático, não era algo uniforme. Então, ele verificou que algumas poucas pessoas possuem grande parte da riqueza da nação, enquanto que a maioria possui pouco. E o mesmo acontece hoje em dia com todos os países. Tá? E aí essa lei de potência é verificada, por exemplo, entre palavras de um livro. Então, se a gente simplesmente montar um histograma da frequência de palavras, a gente vai ver que segue uma lei de potência, proteínas, redes metabólicas, a internet, a duração de chamadas telefônicas, o número de pessoas que morreram em guerras. Então a gente vai ter que a maioria das guerras morreram poucas pessoas, foram aquelas guerras rápidas, enquanto que algumas poucas guerras morreram milhares, milhões de pessoas. Tá? O número de pessoas que morreram em ataques terroristas, a mesma coisa. Tamanho de pacotes HTTP. Então, quer dizer, essa lei de potência ela aparece em praticamente todos os tipos de sistemas e é por isso que ela impulsionou esse estudo de redes complexas. E qual seria o impacto, então? Bom, só para a gente exemplificar o quão importante é esse estudo, em 2001, o Albert Lazo Barabasi publicou um artigo nessa Reviews on Modern Physics, que é uma das revistas mais importantes de física, e ela é o artigo, na verdade, mais citado desde a fundação da revista em 1929. O artigo publicado na Science, que é uma revista de matemática pelo Mark Newman, ele é o mais citado de todos os jornais da Science, e o artigo publicado em 2004 pelo Barabasi na Nature Review Genetics, ele também é o mais citado da revista. Tá? Então a gente também conseguiu algumas contribuições. Então, por exemplo, o artigo que a gente publicou em 2007 sobre a caracterização de redes complexas usando medidas e aprendizagem de máquina, esse artigo teve 2.300 citações. O artigo que a gente mostra como utilizar as redes complexas, os mais diversos problemas, tem mais de 600 citações. E o artigo que a gente mostra como o modelo de Kuramoto, que é um modelo de oscilador,
ele é usado em redes complexas, ele teve mais de 400 citações, esse artigo publicado em 2018. Então a gente nota que essa rede, essa área de redes complexas, ela tem produzido um alto impacto na ciência e ela é extremamente importante. Então, se a gente entrar, por exemplo, no Amazon hoje, a gente acha facilmente vários e vários livros de redes complexas, tá? Então, às vezes é chamado também de Network Science, porque é uma ciência das redes, ou redes complexas, ou teoria das redes complexas. E nesse caso, a gente encontra hoje muito material sobre essa teoria. Tá? E também tem livros de divulgação, principalmente esse livro aqui, que foi o primeiro deles, que é o Linked, que é o livro do Barabasi, que conta como que surgiu essa área de redes complexas. E também tem um documentário que chama Como Kevin Bacon Curou o Câncer, e é um nome engraçado, mas no fundo o que ele quer dizer isso daqui? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se a gente quiser entender a rede celular, a rede de genética, na verdade, a gente precisa entender redes sociais. E a rede social, por exemplo, pode ser a rede do Kevin Bacon, considerando os atores que ele participou em filmes. Então, por exemplo, todo mundo que participou com o Kevin Bacon num certo filme está conectado com ele, isso define uma rede, e é esperado que essa rede ela tenha a mesma estrutura, não, a mesma não, uma estrutura parecida com as redes celulares que vão definir como é que o câncer evolui. Bom, agora a pergunta fundamental é: se esse estudo de redes é tão importante, por que ele só começou agora? Essa é uma questão fundamental. Bom, primeira coisa, foram os dados disponíveis e recursos computacionais. Então, a partir da década de 90, os computadores se tornaram mais rápidos, se tornaram mais populares, e a web começou a aparecer. E aí o que aconteceu? Aí começou a aparecer mais dados, não só de web, mas de sensores, de experimentos médicos, e a união de dados com recursos computacionais permitiu então que se modelasse redes com milhares, milhões de vértices. Além disso, essa questão da universalidade foi fundamental, então a gente usa as mesmas ferramentas para estudar a web, para estudar proteínas, para estudar redes de aeroportos, então a gente consegue utilizar as mesmas ferramentas para diferentes sistemas complexos. E por último, a questão é que é urgente entender a complexidade. Por quê? Porque se a gente olhar a ciência, ela evoluiu de forma a olhar o micro e o macro. Então, por exemplo, a física ela olhou o macro primeiro com a astronomia, olhando os planetas, definindo a lei da gravitação universal, por exemplo, enquanto que depois, no século XX, ela evoluiu para analisar o micro, que seria a teoria quântica. E no meio do caminho, que seria a parte mesoscópica, que é a parte onde a gente vive, foi ignorado porque eles acharam que esses problemas, tipo de biologia, essa modelagem matemática e computacional da sociedade, era algo que não fazia sentido porque seria muito difícil. Mas com o surgimento dos computadores, a gente viu que é possível. E é urgente entender a complexidade, por quê? Porque, na verdade, ela considera os problemas mais fundamentais. Então, com a complexidade, a gente vai entender a cura do câncer, o aquecimento global, como diminuir a desigualdade social, como que as economias funcionam, como que a sociedade funciona, como que essas redes sociais, hoje com fake news, não há outra maneira de estudar fake news que não seja usando sistemas complexos, redes complexas. Então, quer dizer, são problemas fundamentais de toda a nossa sociedade e esses problemas só vão ser entendidos se a gente usar a teoria da complexidade. Então, a teoria da complexidade, ela alia dados com matemática, com computadores. Então, no fundo, é uma área da ciência de dados que vai considerar dados que estão interconectados. E como falou o Stephen Hawking no ano 2000, eu acho que o próximo século será o século da complexidade. Então, no fundo, é por conta disso. Então, a complexidade, ela traz para a gente os problemas mais fundamentais e resolvendo esses problemas, a gente vai conseguir, então, evoluir cada vez mais como seres humanos. Então, ela é aplicada nas mais diversas áreas: física, biologia, medicina, ecologia. Eu vou mostrar algumas aplicações, mas é interessante notar que é uma área, então, que acaba conectando todas as áreas da ciência. Tá? Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada nesse artigo que a gente publicou em 2011. Nesse artigo, a gente mostra como que essas redes podem ser usadas nas mais diversas áreas, desde economia, biologia, matemática e assim sucessivamente. Bom, mas para estudar essas redes complexas, basicamente eu utilizo em três diferentes áreas. A primeira delas seria estudar a estrutura, a segunda, a dinâmica e a terceira, aplicações. Então, o que seria a primeira estrutura? A estrutura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descrever a estrutura do sistema complexo. Então, isso é algo fundamental. Como que eu descrevo esse sistema? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, essa rede é uma rede de proteínas, eu não consigo tirar muita informação dessa rede.
Essa rede, ela representa o esqueleto do sistema. Então, por exemplo, a sociedade representa o esqueleto do nosso sistema complexo. Por quê? Porque é na sociedade que se propaga fake news, se propaga epidemias. Então, ela vai representar o esqueleto, a estrutura, e visualmente eu não consigo tirar informações úteis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular medidas. Para eu calcular medidas, primeira coisa, eu preciso representar essa rede matematicamente ou computacionalmente. Então, a gente pode representar esse grafo como sendo uma matriz. Então, como é que vai ser? Vai ser uma matriz. Então, a gente tem aqui uma matriz chamada de matriz X. Essa matriz vai ser o quê? Ela vai ser 1 se tiver uma conexão entre A e B. Então, vejam só, A e B está conectado? Sim, então eu coloco 1. Caso contrário, todos os elementos dessa linha são 0. B está conectado com A, então é 1, certo? B está conectado com C, B está conectado com E. Então, vejam só, B está conectado com C, B está conectado com E. Então, com isso eu construo uma matriz, e para estudar a matriz a gente já tem a teoria que é a álgebra linear. Então, a gente pode utilizar conceitos de álgebra linear para estudar, então, essa matriz. Então, por exemplo, uma medida fundamental é o grau, e o grau basta que eu some os elementos da linha. Então, por exemplo, se eu somar para o vértice a gente nota que só tem uma conexão. Então, nesse caso aqui, K igual a 1. Para o vértice B, se eu somar, vai dar 1, 2, 3. Então, o grau do B, que seria o número de conexões, é igual a 3. E assim sucessivamente. Então, a gente pode, então, determinar, usando essa matriz, determinar o número de conexões de cada vértice. E essa distribuição é fundamental porque a gente já viu que essa lei de potência, que seria P de K é K menos gama, é a que aparece, então, no mundo real. E aqui só para comparar que a gente tem uma distribuição para o caso de uma rede totalmente aleatória, em que eu não ponho regra nenhuma. Outro coeficiente importante é a questão de complexidade, ou seja, como que varia as conexões. Então, esses dois tipos de redes têm o mesmo número de conexões, mas se a gente calcular o segundo momento da distribuição do grau, ou seja, o segundo momento estatístico, que é simplesmente a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança, a gente vê que eles são diferentes. Então, essa rede aqui ela é um pouco mais complexa do que essa, porque o número de conexões varia mais, o range varia mais do que nesse caso. Então, com isso, a gente pode determinar o quão complexo é uma rede, certo? E a gente pode usar também a entropia de Shannon, se a gente quiser definir em termos de teoria da informação, tá? Outra propriedade fundamental é a distância. Então, por exemplo, qual a distância entre N e Call? A gente pode ver que a distância vai ser que uma conexão, duas conexões. Entre Bob e Elisa, a gente vai ter uma conexão, aqui na verdade seria aqui Bob e Call, e Bob e Elisa. Então a gente nota que tem duas. Então a gente nota que com isso a gente pode definir a distância. A distância ela acontece nesses 6 graus de separação, que é muito famoso para redes sociais, e na web é em torno de 19. A gente também pode definir centralidade. O que a centralidade indica? Ela vai indicar o quão importante é um vértice para a transmissão de informação. Então, um vértice que está numa região central da rede, se ele propaga um rumor, uma fake news, esse rumor, essa informação, ela propaga rapidamente pela rede. Então, é fundamental a gente identificar esses vértices centrais, certo? Um aeroporto central, por exemplo, se ele for atacado, se ocorrer um problema, isso acaba criando um grande congestionamento. Então, a gente vai ter que determinar, e para isso existem diferentes medidas. E dependendo da medida, ela fornece um resultado diferente, tá? Então, por exemplo, a gente pode definir descentralidade em termos do grau, seria o número de conexões. Então, a gente pode ver que esses vértices maiores são os mais conectados. A gente pode determinar uma coisa chamada K-core. O que seria o K-core? O K-core eu vou removendo vértices de forma que é como se fosse uma cebola. Eu vou tirando as cascas da cebola até chegar no núcleo. Closely Centrality usa em conta a distância. Então, por exemplo, eu calculo a distância desse vértice para todo mundo, esse para todo mundo, calculo essa média e verifico essa distância, e assim sucessivamente, tá? E outra propriedade fundamental é a estrutura de comunidades. Então, o que seria a estrutura de comunidades? Se a gente olhar essa rede aqui, a gente pode ver que ela tem um certo módulo aqui, tá? Esse módulo que encontra, eles têm um significado. Então, por exemplo, em redes sociais, o que indicaria? Indicaria pessoas que pertencem ao mesmo grupo, que pensam de maneira similar. Então, se nós pegarmos, por exemplo, partidos políticos e nós olharmos essa rede de usuários que seguem um certo partido, a gente vai ver que isso acontece, tá? Então, por exemplo, esse aqui pode ser um partido de direita, esse aqui pode ser um partido de esquerda, ou mesmo times de futebol. Então, por exemplo, esse pessoal aqui torce pelo Flamengo, esse aqui torce pelo Palmeiras, por exemplo. Então, com isso, a gente nota que há uma estrutura modular, e é fundamental encontrar essa estrutura, porque a gente vai começar a entender como é que esses vértices se organizam, e também para fazer em algumas aplicações práticas. Então, por exemplo, para fazer busca na web, é importante você conhecer essa estrutura de comunidades. Por quê? Porque quando você vai fazer buscas, você vai simplesmente olhar em volta, você não precisa olhar em todo local. Então, se a gente pega a Wikipedia
vai aparecer essas comunidades e elas são ligadas, por exemplo, com biologia. E essa aqui, por exemplo, é relacionada com matemática. Então, às vezes, eu não preciso entrar na comunidade de matemática para fazer uma busca em biologia. Então, isso facilita bastante a busca nessa rede, tá? Então, tem dezenas de medidas que a gente pode utilizar para descrever a topologia de uma rede complexa. Então, se a gente tem agora uma topologia, eu vou ter esses descritores, que é o conjunto de medidas, e aí eu posso usar essas medidas para entender essa organização da rede, tá? Bom, então a gente estudou a estrutura, mas é possível estudar outros fenômenos? A gente viu que sim. Então a gente viu que a gente pode estudar a estrutura, a dinâmica e as aplicações. Então agora a gente vai estudar então a dinâmica. O que seria a dinâmica? A dinâmica é o seguinte: eu vou ter uma rede e a cada vértice da rede eu vou ter associado um processo dinâmico. Como é que seria isso? Seria, por exemplo, no caso da nossa sociedade. O que seria um processo dinâmico? Seria a evolução, por exemplo, do coronavírus. Então a gente vai ter os vértices, que eles vão ter dois estados. Então ele vai ter o estado, vamos supor, estado 0 e estado 1. No estado 0, esse vértice está suscetível e no estado 1 ele está infectado. Então se a gente olha ao longo do tempo, a maioria das pessoas vão estar, por exemplo, suscetível, aí elas passam a ser infectadas, elas vão ficar um tempo infectadas e depois elas passam a ser recuperadas, por exemplo. Vamos supor que é estado 2. Tá? 2 seria os imunizados. E ela passa a ser imunizados. Então, e quem tomou vacina já pula direto para o estado 2, né? Tá? Então acontece, com isso, eu vou ter então a evolução de uma série temporal associada a cada vértice. Então, com isso, eu posso modelar a evolução do coronavírus na nossa sociedade. E isso é descrito por um conjunto de equações diferenciais. Então, por exemplo, aqui vai evoluir essa variável φ, ela vai evoluir com uma certa propriedade que é do próprio sistema, e aqui a gente tem o número de interações. Então a gente tem esse termo A e J, que define a conexão entre I e J. Então vai ser 1 se I está conectado com J e 0 caso contrário. Tá? Então, o que eu posso fazer com isso? Então agora eu posso modelar diversos tipos de processos dinâmicos. Então, no caso da epidemia, por exemplo, eu posso reproduzir a evolução de uma epidemia no computador e tentar entender como que essa epidemia evolui ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que a gente pode estudar? A gente pode estudar sincronização, nesse caso aqui tem aplicações no caso de neurônios, então quando eu movo a minha mão, por exemplo, uma região do meu cérebro está disparando ao mesmo tempo, é um tipo de sincronização, ou seja, eu consigo sincronizar os movimentos do meu corpo, propagação de epidemias, propagação de rumores na web, fake news, por exemplo, falhas, então eu posso ter um sistema que ocorre uma falha. Como que essa falha se propaga ao longo do sistema? Então, por exemplo, uma rede econômica. Eu tenho lá as empresas que estão emprestando dinheiro dos bancos. Aí um banco, ele acaba sofrendo uma falência, por exemplo, ele falha. Como é que isso propaga ao longo de todo o sistema econômico? Ou uma empresa que por exemplo, empresta dinheiro para uma outra empresa, ou que vende para uma outra empresa, ou compra, na verdade. Se uma empresa compra de outra empresa e essa empresa aqui, ela vai à falência, essa empresa deixa de vender para essa, então ela tem também um efeito. Se essa vai à falência, implica em outra. Então, quer dizer, essa falha ela acaba se propagando ao longo de todo o sistema produtor. A gente pode ter cooperação, então, por exemplo, o dilema do prisioneiro, que é da teoria dos jogos, a gente pode estudar em redes complexas. Formação de opiniões, que é como é que emergem essas bolhas, por exemplo, que a gente conhece na web, essas bolhas onde as pessoas elas acabam apenas recebendo as informações que elas compartilham, quer dizer, acaba reforçando as opiniões. Dinâmica neuronal, então eu posso construir um conjunto de equações para descrever o comportamento de um neurônio, conectá-las, e também transmissão de sinais. Então a gente tem diferentes tipos de processos dinâmicos que podem ser estudados nessa rede. E por que é importante estudar esses processos dinâmicos? Pelo seguinte, se eu consigo determinar como que a estrutura da rede influencia um processo dinâmico, por exemplo, vamos supor transmissão de energia elétrica. Se eu consigo determinar como que a ligação entre os produtores e consumidores está influenciando a transmissão de energia elétrica, e eu quero otimizar a transmissão, basta que eu mude então a topologia. Então eu não preciso mexer no processo dinâmico, basta que eu mexa na topologia. No caso do nosso cérebro, vamos supor que a gente determina, por exemplo, que a estrutura do cérebro está relacionada com doenças mentais. No caso, por exemplo, de epilepsia, a gente sabe que há uma relação entre a estrutura e a emergência de epilepsia. Então, por exemplo, estudos mostraram que quanto menor a distância entre as regiões corticais, maior a chance da pessoa ter epilepsia. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um procedimento cirúrgico de forma que eu aumente essa distância entre as regiões e isso faz com que a pessoa
diminua pelo menos a ocorrência de epilepsia. Então, notem que a gente tem uma relação entre estrutura e dinâmica, e com isso, então, a gente pode modificar a estrutura de forma a controlar a dinâmica, tá? Então, essa é básica, essa é a ideia básica, tá? Então, no caso de sincronização, meu vídeo não vai funcionar, então vamos pular direto. O que a gente vai ter? A gente vai ter sincronização entre vagalumes, sincronização na transmissão de energia elétrica, entre lasers, no nosso cérebro. Então, a gente tem sincronização em toda parte, tá? Então, sincronização, quando a gente bate palma, por exemplo, a gente está numa plateia, as pessoas começam a bater palma e de repente todo mundo começa a bater palma em conjunto. Isso mostra uma sincronização do sistema. E para estudar a sincronização, a gente usa uma equação matemática. Eu não vou dar muitos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem aqui o modelo de Kuramoto. No modelo de Kuramoto, eu tenho a evolução da fase de um oscilador. Então você pode pensar que, na verdade, essa fase é o ângulo que ele faz com a vertical. E aí, como é que evolui esse ângulo? Ele evolui da seguinte forma: a gente vai ter uma frequência natural desse pêndulo, por exemplo, e aqui a gente vai ter um termo de acoplamento. Então, eu vou pegar esse pêndulo e eu vou acoplar ele com outro, certo? Então, a gente vai ter aqui outro θ1 e θ2, e aí eles vão oscilando, e vamos pensar que a gente tem uma mola aqui, tá? E aí, de acordo com a ligação entre eles, ou seja, a gente vai ter um termo de acoplamento aqui, esse sistema vai sincronizar ou não. Então a gente vai colocar, por exemplo, se for zero, não tem acoplamento, então cada um oscila de maneira independente. Se é um pouco maior que zero, então eles começam a se influenciar, e com isso então a gente tem emergência de sincronização, tá? E o interessante é o seguinte, o interessante é que se a gente aumenta esse acoplamento, então eu tenho dois pêndulos, se aumenta o acoplamento, não adianta só aumentar. Eu vou ter que aumentar até um certo valor, não tem influência. A partir desse valor lambda crítico, eles começam a sincronizar. Então a gente começa a ter emergência desse clusters de osciladores que estão oscilando de maneira similar. E a gente pode mostrar que, resolvendo essa equação, esse acoplamento depende então da topologia da rede. Ou seja, depende do número médio de conexões e do segundo momento do grau, que é o segundo momento da distribuição do número de conexões. Então a gente mostra que a evolução da sincronização depende então da estrutura da rede. Tá? Bom, quem tiver interesse pode dar uma olhada nesse artigo que a gente publicou em 2016, que foi na Physical Reports, que é como que a gente modela então esse modelo de Kuramoto em redes complexas. Bom, além disso, a gente pode estudar propagação de bactéria, no caso da tuberculose, propagação de vírus, como no coronavírus, propagação de vírus de computador, propagação de ideias, inovação, propagação de fake news. Então, tudo isso a gente pode estudar usando o mesmo modelo ou modelos similares. Então, a gente vai ter aqui agora. Agora eu tenho minha rede, que é a minha sociedade, e agora eu vou modelar um processo dinâmico que é a propagação de um vírus, por exemplo. Tá? Bom, se a gente olhar a propagação de doenças, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente teve muitos tipos de epidemia. Então, a gente teve lá a praga de Atenas, que dizimou 25% da população da cidade, a praga da Idade Média, que dizimou entre 75 e 200 milhões de pessoas, a gripe espanhola no século XX, SARS, e hoje em dia a gente tem o novo coronavírus. Tá? Então, a gente tem diferentes epidemias, e essas epidemias assolaram a humanidade e mataram muitas pessoas. Tá? E uma coisa interessante é o seguinte: aqui a gente tem um mapa que mostra a evolução da praga na Europa na Idade Média. Então, em 1347, navios infectados chegaram aqui no sul da Itália, chegaram aqui na Turquia também, trazendo ratos infectados com a bactéria, com a pulga, na verdade, e essas pulgas estavam infectadas com a bactéria da peste. E aí o que aconteceu? Se a gente olhar, então ele chegou aqui em 1347, no sul da Europa, e só chegou aqui nos países nórdicos em 1351, ou seja, 4 anos depois. Então demorou muito tempo para se propagar do sul da Europa até o norte da Europa. Então foi muito demorado. E se a gente comparar hoje, por exemplo, com a epidemia de 2009 do H1N1, o que aconteceu? Uma criança se infectou no México, então teve lá um surto em 31 de março. Em 15 de maio, ele já tinha se propagado para todos os continentes. Então a gente nota que a propagação é muito rápida. Então, rapidamente, esse surto de H1N1 se espalhou pelo mundo. Tá? Agora a pergunta básica é, mas por quê? Será que o vírus da gripe se propaga? Ele é mais infeccioso? Na verdade, não. O que acontece é que na Europa, na Idade Média, as pessoas viviam em vilas e o raio de atuação delas era de torno de 3, 4 quilômetros. Porque se ela saísse uma distância maior, ela podia ser assaltada, podia ser morta. Então as pessoas elas viviam em vilas e essas vilas não eram exatamente conectadas, certo? Eram vilas mais ou menos independentes. E aí o que acontecia? Geralmente vinham
mercadores, eles passavam por essas vilas e aí esses mercadores acabavam levando então a doença de um local para o outro, mas era um processo muito lento, porque também não tinha muito comércio, tá? Então, o que acontece? Então, o que influenciou a propagação hoje é a rede. Tá? Então, hoje a gente tem uma rede altamente conectada, de forma que eu posso sair aqui do Brasil e chegar na China em menos de 24 horas. Então, se eu estou infectado, eu posso levar essa infecção para outro continente rapidamente. Então, o que mudou foi a rede de contato. Tá? Bom, e para estudar esses modelos epidêmicos, a gente tem que definir os estados dos vértices. Então, um vértice ele pode ser suscetível, então ele não tem nenhuma doença, então ele está lá sem nada. Aí ele passa infectado quando ele pega a doença, e aí tem duas opções. Se ele voltar a ficar suscetível, a gente define um modelo chamado CIS, que seria suscetível, infectado, suscetível. Então a gente sabe, por exemplo, o resfriado, a gente pode, não é o mesmo vírus, mas a gente pode imaginar que a gente pega mais de uma vez. Enquanto que em outras doenças, elas vai dar imunidade, que seria o modelo CIR, suscetível, infectado, recuperado, onde recuperado é quando você não pega mais a doença. Seria por exemplo, o caso do sarampo. Quando você recebe a vacina ou você é infectado pelo sarampo, você não pega duas vezes sarampo na vida, certo? E aí, com isso, a gente pode definir, então, seguindo essas regras, diferentes modelos. Então, matematicamente, a gente representa assim: a gente vai ter um suscetível, uma pessoa suscetível, com uma certa probabilidade beta, ela vai virar infectado, com uma probabilidade mi, ela vai virar recuperado. E aqui é a mesma coisa, e aí a gente, um modelo que é muito usado é esse CIR. Esse CIR é usado por causa do coronavírus, porque a pessoa pega o coronavírus, vai ter um tempo que ela vai ficar exposta, que é de alguns dias, certo? A gente achou que ela chegava até 2 semanas, mas hoje em dia está menor. Essa pessoa vai ficar infectada, então quando ela começa a transmitir o vírus, e depois de um tempo ela pode ficar recuperada, mas a gente descobriu que ela pode, na verdade, virar um CIS de novo, porque ela pode pegar a doença mais de uma vez, tá? Então a gente tem que levar isso em conta no modelo, tá? Os modelos epidêmicos, eles começaram a ser muito estudados a partir da década de 20, com os trabalhos de McKendrick e Kermack, então eles começaram a modelar matematicamente a propagação de epidemias, mas eles modelavam em redes desse tipo aqui. Ou seja, todo mundo pode conectar com todo mundo, e depois, mais para frente, eles conseguiram modelar em redes regulares. Então, matematicamente, esses dois casos são fáceis de serem tratados porque eles não têm muita estrutura complicada. Então, só para mostrar, nesse caso, eles funcionam, esse modelo funciona em comunidades fechadas. Então, por exemplo, numa escola, geralmente funciona porque os alunos tendem a se conectar muito, né? Então, na hora do recreio, por exemplo, eles vão lá para o pátio e eles têm muito contato social, né? Então, a gente pode ver que esse ponto aqui, esses pontos são o número de casos em 1978, numa escola na Inglaterra, e aqui a curva mostra a solução do modelo. Então a gente pode ver que o modelo se adapta muito bem, e então a gente pode ver que a gente consegue encontrar realmente uma curva que descreva a evolução dessa doença, tá? E por que que acontece essa curva que tem essa cara? Porque inicialmente os alunos vão se infectando, depois de um certo tempo, muita gente já se recuperou da gripe, então tá imunizado, e aí esses imunizados começam a criar uma barreira de forma que a doença não consiga se propagar. É o que a gente chama de barreira imunológica, que é, por exemplo, quando a gente atinge imunidade de rebanho, por exemplo, é um caso específico, tá? Bom, mas aí esses modelos foram desenvolvidos para redes totalmente conectadas. A gente viu que as redes são altamente complexas, grafos regulares, complexas. Bom, e aí a gente pode fazer diferentes abordagens. Uma abordagem são os modelos matemáticos, que a gente resolve matematicamente. Outra abordagem são os modelos baseados em agentes. Então a gente vai ter um processo computacional onde a gente vai simular essa propagação. Então eu vou simplesmente ter uma rede, eu vou ter uma sociedade e vou simular como que essa doença está propagando. E a gente também tem uma abordagem chamada data-driven, ou seja, a gente vai fazer uma abordagem baseada em dados. Nesse caso, a gente pode também fazer uma modelagem matemática, onde a gente vai estimar os parâmetros desse modelo usando os dados, e a gente pode usar também machine learning, que é fazer, por exemplo, time series forecasting, ou seja, predição de séries temporais, e a gente pode usar métodos estatísticos. Tá? Bom, aqui eu vou dar só uma ideia geral como é que a probabilidade do NOI estar infectado no tempo T mais 1. Depende do quê? Depende do NOI não estar infectado e depois ele fica infectado, ou ele está infectado e se recupera, ou eu posso ter também um termo de reinfecção, ou seja, ele está infectado, ele se recupera e é infectado de novo. Tá? Então, seguindo esse modelo aqui, eu só vou passar rapidamente, então a gente vai resolver esse modelo matematicamente, e quando a gente resolve, a gente vai encontrar então esse beta crítico, e esse beta crítico, ele depende da topologia da rede, ou seja, ele depende do grau médio, que é o número médio de conexões, e do segundo momento do grau.
Então, esse beta crítico, na verdade, ele é relacionado com o R0, que a gente ouve falar, que na verdade, o que seria o R0? É o número médio de pessoas que eu vou infectar se eu estiver infectado. Então, dado que eu estou infectado, quantas pessoas em média eu vou infectar? Então, dá para mostrar que esse R0 depende da topologia da rede, ou seja, quanto mais complexa for essa rede, mais facilmente se propaga esse vírus, tá? E quando a gente faz quarentena ou quando a gente toma vacina, o que a gente está fazendo é modificando a topologia. E quando eu modifico a topologia, como o R0 depende da topologia, eu modifico o R0. Então, por isso que é importante as pessoas se vacinarem e usarem as metodologias de precaução. Então, usar máscara, usar álcool gel. Então, tudo isso é importante por quê? Porque no fundo a gente está fazendo o quê? A gente está mudando a topologia da rede de forma a gente consiga controlar a propagação da doença, tá? Então, a má notícia é que se a rede for sem escala, ou seja, se a rede tiver esse tipo de distribuição, então esse segundo momento do grau dá para mostrar que se a rede for muito grande, isso aqui é próximo de infinito, então esse lambda crítico vai para zero. Então quer dizer o quê? Quer dizer que em rede sem escala a doença se propaga facilmente. Então essa é uma notícia, mas a boa notícia é, numa rede sem escala, se eu imunizo os hubs, eu mato a doença rapidamente. Então essa é a parte boa. Então por isso que as pessoas têm que se imunizar. Bom, então a gente tem aqui para o modelo CIS, então a gente vai ter a doença, ela é prevalente, ou seja, ela não morre, ela vai sempre se manter. E o modelo CIR, ela então vai para zero, ou seja, o número de casos acaba diminuindo cada vez mais, e vai para zero, que a gente espera que aconteça com o coronavírus, que aconteceu com várias doenças que foram erradicadas. Então a gente espera que o coronavírus aconteça o CIR e não o CIS, certo? A gente espera que ele seja eliminado. Bom, além disso, eu posso usar esses modelos para identificar os principais espalhadores. Qual que é a ideia? A ideia é identificar aquelas pessoas que mais propagam informações. Por que é importante? Porque tem duas coisas importantes. Uma seria, por exemplo, para eu tenho uma campanha publicitária e eu quero investir nessa propagação. Então eu faço o quê? Eu acho as pessoas que são os principais propagadores e essas pessoas acabam divulgando para mim esse conteúdo. E outra aplicação importante é o quê? É quando eu tenho, por exemplo, a propagação de fake news e não quero que propague, certo? Bom, a gente pode também em multilayers, onde eu tenho, por exemplo, Facebook, Instagram e Twitter. Então, o usuário ele tem conta em diferentes sistemas, e aí ele recebe uma informação no Twitter, propaga dentro do Twitter, mas ele pode propagar também para o Facebook. Então, a gente pode ter redes conectadas com redes. Rapidamente. E aí, o que acontece? E aí, essa conexão entre as redes, ela acaba sendo algo importante. Então, a gente notou, por exemplo, que dependendo da conexão nessa rede, a gente pode ter que a epidemia ou a informação ainda localizada, mas se a gente aumenta um pouco essa atividade entre elas, a gente pode, então, aumentar a propagação, tá? Bom, vou passar rapidamente também aqui o modelo que a gente usa para que usa a inferência causal. Então, qual que seria a ideia aqui? A ideia seria tentar usar esses modelos para tentar inferir como que fatores de risco estão influenciando, por exemplo, o número de casos de dengue. Então, a gente sabe que dengue depende do quê? Depende de fatores sociais, depende de fatores climáticos, e aí a gente pode fazer o quê? A gente pode usar dados climáticos e dados sociais, construir um modelo causal de forma a melhorar a predição de dengue. Então, esse aqui é um artigo que a gente colocou no bioarchive. Então, a gente pode ver que no caso de São Paulo, por exemplo, a gente conseguiu melhorar a predição de dengue se a gente coloca fatores climáticos nesse modelo, tá? Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada nesse artigo que a gente publicou no Fiscal Reports em 2018, onde a gente mostra como que a gente modela essa propagação de epidemias, propagação de fake news, propagação de informação em redes complexas, tá? Bom, e algumas aplicações quais seriam? Então, eu já falei no caso da epilepsia, a gente pode, então, estudar a epilepsia usando redes complexas. A gente vai ter mudanças climáticas, então como é que eu estudo, por exemplo, como é que o El Niño influencia o clima, a seca no Nordeste, a seca no Sudeste. Então, essas regiões também estão conectadas, então eu posso modelar o clima como sendo uma rede, eu posso modelar o cérebro como sendo uma rede, com isso desenvolver métodos para diagnóstico de doenças mentais, então esse é um trabalho que a gente publicou em 2013, que a gente pega dados de pacientes que foram colocados no tomógrafo, com isso a gente mapeia a topologia do cérebro. Com esse mapeamento, a gente vai ter dados para pacientes saudáveis, pacientes que apresentam esquizofrenia. Com isso, a gente extrai esses descritores da topologia e com isso a gente constrói um modelo usando machine learning, apesar de máquina, para tentar predizer se a pessoa tem a doença ou não. Ou seja, a gente tenta predizer se a pessoa tem uma doença mental baseando-se na estrutura do cérebro. Bom, epidemias eu já falei. Aqui a gente tem também uma rede de produção do comércio mundial, então a gente estuda também esse tipo de problema. Rede de doenças, então, dado que a pessoa tem diabetes, geralmente ela tem pressão alta, ela tem problemas cardíacos, então a gente tem diabetes ligado com pressão alta, então a gente pode também modelar dessa forma. E a gente pode modelar também desde redes
metabólicas até a regulação, ou seja, a gente pode modelar todo o processo biológico de um indivíduo. Então, a gente consegue modelar todos esses sistemas. Então, isso mostra o quão importante é essa teoria das redes. Então, como falou Stephen Hawking, eu acho que o próximo século é da complexidade, embora tenha começado em 98 esse estudo, e no final do ano 2000, que realmente ela impulsionou, e aí o que acontece? A gente vai ter, então, que esses estudos eles estão ainda no começo, embora já tenha passado 20 anos, ainda está no começo, porque a gente já tem modelos, mas esses modelos ainda não capturam totalmente os casos mais complexos, tá? E com isso, hoje, está emergindo cada vez mais a chamada ciência das redes, que é o que vai usar a ciência de dados, apesar de máquina, estatística, junto com teoria das redes complexas, para então estudar esses grandes bancos de dados e fazer uma modelagem realmente precisa, tá? Então, quem tiver interesse, de novo, pode dar uma olhada nessa review que a gente publicou em 2011 na Advances in Physics. Então, nesse artigo a gente mostra as aplicações diferentes. E é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui cumprir aqui o tempo, tá? E quem tiver dúvida, esse aqui é o meu site. Então, quem quiser dúvida, pode dar uma olhada no que a gente está fazendo nesses estudos de redes complexas. Esse aqui é o meu e-mail. Quem tiver dúvida, pode me mandar um e-mail. E obrigado de novo pelo convite. E agora estou aberto para as dúvidas. Parabéns, professor. Excelente palestra, Obrigado. Extremamente esclarecedora, orientadora, inclusive, né, desse campo, né, de estudo da ciência. E, assim, nós temos aqui ainda um tempinho curto ainda, e eu gostaria de deixar aqui, compartilhar com um amigo, né, uma dúvida de natureza bem abrangente e aberta em relação à aplicação desse tema, né? Você colocou aí diversos contextos de aplicações extremamente relevantes, tá certo? Mas na sua avaliação hoje, né, qual desses setores, né? Você coloca muito exemplo no contexto da saúde, né? Em vários elementos aí de epidemias, pandemias, né, de doenças, de predições. Você citou exemplos também na área de tecnologia, né, de fake news, de redes, internet, redes sociais, né? Citou também alguma coisa na área de comércio, né? Desses setores aí da sociedade de um modo geral, qual deles o professor avalia que hoje eles têm mais se apropriado, né, desses conhecimentos da teoria da complexidade, das redes complexas, para subsidiar a tomada de decisões e os seus processos gerenciais de um modo geral? Era isso, professor. Muito boa pergunta. Na verdade, o que acontece é o seguinte, em redes complexas a gente vai ter uma comunidade que são aqueles que estão desenvolvendo a teoria. Então, é o pessoal da física, o pessoal da matemática, da computação, que estão criando os métodos, e esses métodos eles acabam sendo aplicados. Então, por exemplo, o pessoal da medicina pega essas teorias, esses métodos, aplica no estudo do câncer, no estudo de diagnóstico de doenças, o pessoal da economia usa para estudar teorias econômicas, porque a gente sabe que essas teorias econômicas, muitas delas ainda não são ainda bem fundamentadas e bem comprovadas. O pessoal da engenharia usa muito para modelar, por exemplo, robustez de sistemas, supply chain, ou seja, você tem toda aquela cadeia de suplementos que começa dentro de uma empresa e pode até ir para o exterior. Então, quer dizer, todos esses sistemas estão trabalhando meio em paralelo, tá? Então, eles vão em paralelo, e aí o que acontece? Diferentes tipos de problemas exigem diferentes tipos de abordagens. E nessa necessidade de diferentes tipos de abordagens acaba nascendo novas metodologias. Então, hoje, o que a gente tem de interessante hoje que está sendo desenvolvido? No começo, essa teoria das redes, ela fazia o seguinte, era só estudar a topologia. Então, você queria descrever a topologia da web. Depois, hoje, se estuda muito processos dinâmicos. Então, eu quero entender, por exemplo, como que um banco ele influencia no sistema econômico do país, certo? E hoje também está crescendo muito essa parte de multilayers, onde você tem redes influenciando redes, e também redes temporais. Porque esses casos que eu falei, as conexões são fixas. Mas a gente sabe que as conexões mudam com o tempo. Então, com isso, hoje é também o estudo de redes temporais. Então, na verdade, eu diria que todas as áreas da ciência, desde biologia, ciências sociais, computação, engenharia, até matemática, a gente pode estudar a rede dos teoremas,
como é que os teoremas estão relacionados. Física, como é que, por exemplo, o Stephen Wolfram, ele acabou de publicar um livro, por exemplo, que ele tenta criar a teoria de tudo, que é a grande esperança da física, que é tentar explicar todos os sistemas, usando a teoria dos grafos. Então, quer dizer, essa teoria dos grafos ela está sendo usada nas mais diversas áreas de forma paralela, mas ainda está no começo. Então, há muito que ser feito ainda. Ok, professor. E por último, eu queria lançar aqui mais um questionamento para reflexão, né? Em um dado momento, o professor colocou aí o contexto de modelos direcionado a dados, né? E, na verdade, a fonte de dados aí seria digamos assim, os elementos críticos para subsidiar esses modelos e o desenvolvimento desses modelos, né? No cenário que nós temos hoje, ainda é um desafio, né, você ter fonte de dados, né, seguras e fontes de dados assim confiáveis, que você possa alimentar esses modelos e, a partir deles, você, obviamente, gerar previsões, predições, né, e, inclusive, validar esses modelos, né? A internet das coisas, ela seria uma fronteira que vai potencializar essas fontes de dados para que possam subsidiar, né, esses modelos de redes complexas, na sua avaliação? Sim, com certeza, porque quando você pensa em internet das coisas, você vai ter uma cidade e essa cidade ela vai ter várias redes. Ela vai ter uma rede, por exemplo, que controla o tráfego de veículos. Ela vai ter uma rede que conecta os hospitais. Ela vai ter uma rede que conecta o sistema de distribuição de cargas, por exemplo. Então, quer dizer, ela vai ter várias redes e essas redes vão estar interconectadas. Então, você vai ter o quê? Você vai ter redes, por exemplo, em camadas, certo? E cada camada influencia a outra. Então, por exemplo, você tem uma rede de transporte e você tem a rede de conexão dos hospitais. Então, o que acontece? Aconteceu um acidente numa certa região. Você vai ter que saber como que esse indivíduo, por exemplo, ele vai passar por quais setores hospitalares, então você vai ter que achar qual que é o caminho, e aí você vai ter uma rede também. Então, no fundo, essa integração de dados, ela acaba sendo fundamental. E, além disso, ela é uma abordagem diferente da tradicional, porque quando você utiliza estatística tradicional, ou mesmo os métodos de aprendizagem de máquina mais tradicionais, você assume que seus dados são independentes e identicamente distribuídos. Numa rede, os dados não são independentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede de rodovias e há falha em uma certa cidade, ou seja, perto de uma cidade há uma certa ruptura dessa rodovia, isso influencia o tráfego nas outras cidades. Então, as observações não são independentes. E aí, como elas não são independentes, o tratamento não pode ser feito de forma tradicional. Então, aí que acaba entrando essa ideia de utilizar inferência causal. Ou seja, dado que ocorreu, por exemplo, na internet das coisas, eu tenho uma cidade, eu tenho dados de sensores, por exemplo, de clima, certo? Então, eu tenho dados de clima. Como que a temperatura, por exemplo, numa certa região vai influenciar o consumo de água nessa região? Então, a gente pode tentar relacionar, e aí é uma questão de inferência causal mesmo, ou seja, a gente vai determinar a causalidade de um fator em outro. Tá? Então, isso daí acaba sendo muito aplicado, e a internet das coisas é assim, dá para usar muito, muito mesmo. Bacana. Professor, nós alcançamos aqui o nosso limite de tempo. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua presteza e colaboração, né, e a sua disponibilidade para compartilhar conosco aqui digamos assim, um fragmento, né, desse conhecimento do professor e dessas pesquisas que o professor vem desenvolvendo, tá certo? E dizer que foi uma honra para nós aqui tê-lo apresentando esse tema tão relevante, tão importante aqui para o evento, de um modo geral. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Beleza, obrigado. Espero que todos tenham gostado e que todos acabem adentrando nessa nova área, porque ela está começando ainda. E eu desejo bom evento para todo mundo aí e bom final de semana. Até mais, pessoal.